Olá, meus nobres e queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós iremos tratar a respeito sobre revisão criminal. Revisão criminal é um tema que é muito importante para você que é estudante de direito, advogado, que gostaria de atuar na área criminal, que tenha também pelo menos um domínio maior ainda no aspecto processual penal, e também para você que estava prestando exame de ordem, concurso público em geral, que caia, né, na área de direito processual penal, que exija, né, um pouco de compreensão, né, isso ajuda também nas provas orais, né, que possam auxiliá-lo. Então eu estou aqui precisamente para poder ajudá-lo a se preparar, pelo menos ter uma noção do que é a revisão criminal. Então a revisão criminal, conceitualmente, nós podemos dizer que se trata de uma ação autônoma, ou seja, uma ação independente de impugnação. Então esta seria a primeira proposição que eu posso dizer, né? É um instrumento mais do que importante em favor do condenado, aquele que é condenado num processo criminal e tem que ter essa posição de saber se realmente houveram provas novas, mesmo após o trânsito em julgado. E eu vou dizer outros detalhes. A natureza dela é constitutiva. Ela se destrói lá na frente, atrás, né, no anterior, e no posterior ela se constrói. Ou seja, pode se construir uma absolvição em favor daquele condenado, ou mesmo uma condenação. Então tem efeitos positivos ou mesmo negativos, ou manter do status se encontra, né? Pode acontecer isso também quando a ação autônoma for jogada improcedente. E ela é originária dos tribunais. O objetivo maior dela, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, então ele tem o objetivo maior de modo resumido, né? Ele vai fazer a revisão da sentença condenatória. E a sentença condenatória, ou mesmo uma sentença absolutória imprópria. O que é sentença absolutória imprópria? É as medidas de segurança aplicadas num caso concreto. Se no caso da pessoa, no caso específico dela estar doente, acometido de doença, e aí o juiz aplica as medidas de segurança, ou mesmo situação em que há, no caso, a sentença condenatória. Sentença condenatória em trânsito julgado, ou seja, que não haja mais nenhum tipo de recurso. Então, esses seriam os dois objetivos maiores. Vai atacar a sentença, a decisão, em caso, por exemplo, tanto no trânsito julgado, como também a situação específica de erro judiciário. O judiciário, por ser o erro maior, acaba sendo acometido, né? Porque são seres humanos julgando ali processos também, que partes são humanas também, então pode ocorrer um erro, né? Um erro que pode ser corrigido por uma revisão criminal, isso na esfera criminal, e também pode ser corrigido ali na esfera administrativa e na esfera civil. O que significa dizer que exista, portanto, uma extensão no tocante à responsabilidade civil do Estado quando se trata de erro judiciário. Mas não é o tema aqui no meu vídeo que eu vou falar não, porque esse tema poderia ser lá para o próximo estágio que nós iremos tratar aqui no canal. Então nós temos que observar que a revisão criminal, ela se objetiva, portanto, quando se trata de trânsito julgado de sentença condenatória, ou mesmo em caso de sentença absolutória imprópria, medida de segurança. Nós temos aí esse caso específico, né? Um confronto maior entre a segurança jurídica e o trânsito julgado. Nós estamos a fazer uma relativização quando estamos a tratar de revisão criminal. E um exemplo típico dessa questão de segurança jurídica de um lado e também um trânsito julgado de outro, nós temos um confronto maior, muito mais grave ainda, que um caso típico. Nós vamos citar 3 casos, pelo menos para você que tenha uma noção inicial. Primeiro deles, o réu condenado por um crime de homicídio. Teve seu trânsito julgado, houve condenação, e posteriormente surge a vítima Vivinha da Silva. Viva. Você acha justo a pessoa
ter sido condenada e ainda estando presa por 20 anos, por exemplo, por uma vítima que se encontra viva. Está viva. Então, com esse objetivo se faz a relativização da segurança jurídica, de que existem as suas formas delineadas na segurança jurídica, que deve-se observar todos os elementos basilares nesse sentido, porém, quando havendo uma situação em que há um pisoteamento do Poder Judiciário, isso não pode acontecer no nosso sistema. Então, é por esse fundamento que exista o plano de existência da revisão criminal. Né? E o artigo 621 estabelece que a revisão criminal dos processos findos será admitida, ou seja, os processos com trânsito julgado. E aí ele diz, conforme já mencionado, né, quando a sentença condenatória for ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos. A evidência dos autos quando vier prova nova, prova a ser já constituída, né, um exemplo claro de que a pessoa uma pessoa que se encontra viva. Vou citar ainda 2 exemplos que eu até esqueci de mencionar. Outro exemplo, o caso do estupro. A pessoa foi condenada, né? Houve um laudo, só que esse laudo pericial se encontrou com um erro escrasso. Quando um outro médico especialista observou, um perito isento do Poder Judiciário, observou que se tratava de um erro, e aí fez um novo laudo, ou mesmo a pessoa, o próprio judiciário, o próprio poder que faz, o médico perito que faz os laudos, descobre que outro profissional elaborou aquela perícia errada e depois descobre-se e apresenta isso ao judiciário, e enquanto isso a pessoa se encontra presa no trânsito julgado, poderá, portanto, haver essa questão. A prova material, a prova técnica foi envenenada naquela situação. Poderia acontecer uma situação como esta, né? Imagina, a pessoa foi condenada por um estupro que ela não cometeu. Aí caberia, portanto, a revisão criminal. Então este seria o outro sentido para que você consiga vislumbrar como é aplicado na prática. Caso também tanto de furto quanto de roubo, né? Furto, você sabe, né? Subtrair para si ou para outrem, né? Sem ser violência ou grave ameaça. Vamos supor que a pessoa estava em determinado local e ela foi presa em flagrante de ter sido acusada pela vítima de que ela se encontrava, tinha furtado ela, né? Sem arma de fogo nem nada. Pegou, passou a mão e sumiu. Só que não achou o objeto do crime, não encontrou nada, foi presa, foi condenada e o juiz se valeu-se apenas na palavra da vítima. Depois de 4 anos, período mais ou menos que a pessoa cumpre aí a pena do crime de furto, vamos supor, novas imagens aparecem e que provam que aquela pessoa nunca esteve no local onde a vítima falou. Qual é a circunstância disso? Qual é o resultado? O que poderia acontecer? Revisão criminal. Você deve entrar com a revisão criminal para desfazer o que o judiciário não sabia. Provas novas, elementos necessários aí que vão trazer a absolvição do condenado. Já houve trânsito julgado, não tinha mais o que fazer. Esses seriam os exemplos mais comuns. Crime de roubo também. A vítima reconhece o sujeito, houve trânsito julgado, porém, muito tempo atrás, essa pessoa se encontra frente a frente aquele agente que o roubou com emprego de arma de fogo. Novamente, ela foi roubada em sua residência, por exemplo. Então, nesse caso também, descobre-se que houve um erro, mas não é o erro do judiciário. Aí acreditou-se demais na palavra da vítima. E aí, nesse caso, ele foi condenado, trânsito julgado, 7 anos de prisão. Só que aí a vítima, novamente, foi vítima do verdadeiro autor do crime. E aquele que está lá é inocente.
Caso como esse, muito comum, mas você deve observar, tem que trazer provas. A vítima foi lá, fez um novo BO, disse as mesmas características do processo anterior, e aí vai ser confrontado, né? Vai ter que ser realizar todos os elementos de prova. Mas esses exemplos são comuns, e poderá inclusive ser já uma reparação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem o dever de trazer todas as provas a favor da própria elemento, né, da sociedade, pró-societatis, né, em prol da sociedade. Ele não pode deixar margem de dúvidas no tocante aos aspectos importantes. Então, se não exista prova suficiente para condenação, o juiz não pode condenar. Da mesma forma que o promotor de justiça, ele não pode dar continuidade a uma denúncia. Já ofertou a denúncia, mas se descobriu durante o curso do processo que não era aquela pessoa, ele pode dar em favor da sociedade, não pode somente ser o acusador, que em regra, em prática, não é o que acontece. Sempre a história defensiva do poder do Ministério Público. Então é este outro problema aí que nós enfrentamos na prática como advogados. O que eu tenho para dizer? Fundamento constitucional, nós temos lá a questão do direito à indenização, né? O Estado indenizará, né, por erro judiciário, assim como quem ficar preso do tempo fixado, além do tempo fixado em sentença. E aí nós temos a hipótese de proteção à sociedade, né? O réu absolvido, e existem novas provas, né? Então nós temos esse grande problema. O Pacto de São José da Costa Rica, né? O pessoal gosta de falar assim, né, no castelhano. O acusado absolvido por sentença passada e julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Então, existe a questão do interesse de agir no tocante ao aspecto processual. Nós temos que observar que deve haver a coisa julgada, né? Sentença transitada em julgado. É possível promover a revisão criminal de sentença definitiva proferida por juiz criminal, com qual não foi interposto determinado recurso? Essa que seria a minha pergunta, né, que nós podemos responder. Nós temos, havendo trânsito julgado, claro que é possível revisão criminal. Mesmo que não houve nenhum tipo de interposição de recurso, vamos supor, o advogado não quis recorrer naquele caso, achou que era um caso muito difícil na prática, e aí ele não vamos recorrer mais, que quem decide também é o advogado, né? Ele tem a questão técnica a seu favor. Agora, nós temos a súmula 393 do STF, que estabelece que para requerer a revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Ele não precisa, portanto, ficar recolhido, ficar preso para que seja observada a revisão criminal. Poderá, inclusive, durante a revisão criminal, poderá conceder a liberdade provisória, ainda que se não seja, tenha a posição firme ainda dos tribunais, mas quem sabe daqui no futuro pode ser que aconteça isso, né? De que o processo, mesmo após o cumprimento de toda a situação. Outro detalhe, né? Existe a possibilidade que mesmo que a pessoa tenha morrido, né? Desde que o réu tenha falecido, ou mesmo que tenha cumprido sua pena, situações diversas, né? A pessoa sendo recolhida dentro do cárcere, ou mesmo no caso de morte, né, do preso, são situações que será possível também a revisão criminal. Isso é o STF e o STJ já tem decisões pacíficas a respeito desse ponto, né? E o interesse de agir, ele perdura enquanto houver algum interessado em revisar a sentença criminal condenatória. Então, quando houver a sentença criminal condenatória, haverá, portanto, o direito da pessoa também promover aquela medida necessária. Quanto à possibilidade jurídica do pedido, então nós temos ali, né, já a partir do interesse de agir, qualquer pessoa pode requerer. Possibilidade jurídica do pedido. Somente nós temos ali a súmula 18 do STJ, né, que ela trata que a sentença concessiva de perdão judicial é declaratória da extinção de punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Ou seja, não haveria nem sentido, né, você fazer uma revisão criminal, você já foi absolvido, né?
no tocante a acordo de não persecução penal e transação penal, são duas situações também que são muito importantes na prática. Porque por vezes a pessoa não queria fazer o acordo, tanto na transação, né, um acordo ali no juizado especial criminal, ou mesmo num acordo de não persecução penal, situações em que aí faz um acordo com o Ministério Público para cumprimento de determinadas condições, e aí temos um grande problema. Não pode caber, não é cabível, não é passível de promover a revisão criminal, porque não há fundamentos de fato. Você deve discutir na revisão criminal os fatos em si, e não o resultado final de um processo. Então, é este que seria o ponto, e baseando inclusive na súmula 18 do STJ, perdão. Outro ponto importante, nós temos que dizer, antes do trânsito julgado, nós vamos observar, antes e após o trânsito julgado, né, nós temos que dizer, contra a decisão de declaração de extinção de punibilidade. Então nós temos o antes e o após o trânsito julgado. Antes do trânsito julgado, logicamente que não vai caber revisão criminal. Após o trânsito julgado, obviamente que cabe revisão, porque é o objetivo maior, mesmo com a declaração de extinção de punibilidade. Ou seja, a pessoa foi absolvida, mesmo assim, você quer discutir, dizendo que ela é inocente de toda maneira, mesmo que houver extinção de punibilidade lá no Código Penal. Então nós temos as causas de extinção de punibilidade lá, e aí uma delas encaixou perfeitamente ao caso concreto, e aí posteriormente se poderia pensar nessa revisão criminal, né? No tocante à legitimidade para a proposição da revisão criminal, aqui de modo resumido, poderá o advogado, né? Ele pode, se não tiver um advogado, o Poder Judiciário, né? Você vai ser nomeado um advogado, né? Vai ter que ter um interesse também para ir lá, vir da Defensoria Pública e buscar aí o advogado. E poderá também haver a possibilidade, em caso de morte, né, do falecimento do acusado, conforme já mencionei aqui no começo do vídeo, que o cônjuge, companheiro, o ascendente, o descendente ou irmão também poderá promover aí a revisão criminal, contratar um advogado também, ou mesmo assistido por meio de defensoria pública. Surgiu uma polêmica, né, no tocante, já tivemos uma prova oral no concurso público falando a possibilidade do Ministério Público promover a revisão criminal. Sim, é expressivamente a favor, sim, de que ele possa promover a ação autônoma de revisão criminal, sim, o Ministério Público, em prol dos interesses coletivos, né? Situação muito delicada que exija que possa ser em favor do acusado. Portanto, essa questão do cabimento, né, nós já mencionamos em todos os detalhes. Aí nós temos também um comparativo, né, a questão relacionada à ação rescisória, né? Então nós temos a súmula 343 do STF, que trata que não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão recidenda se tiver baseada em texto. Então, em texto legal, no caso. E aí, fazendo um comparativo, não se pode colocar uma ação rescisória apenas por meio de elementos de texto legal, mas por elementos de fato. Então, essa súmula foi aplicada de forma, por analogia do STF, em alguns casos do STJ. Eu fiz uns levantamentos que dizem respeito nesse sentido, né? Contra expressa literal disposição legal, não há sentido de fazer uma ação rescisória, porque vai se objetivar no tocante aos fatos, a constituição de novos fatos, desconstituindo os fatos anteriores. Então esta é a finalidade da ação rescisória. O que eu tenho para dizer em parte final, ela não se presta, né, quando se houver prova, quando não apresentada nenhuma prova, né, em determinar o reexame de condenação e também a nova avaliação do conjunto probatório para revogar o decreto de avaliação do conjunto probatório e também para gerar a inocência, né? Ou seja, se havendo a insuficiência de provas, de elementos de prova, também não haverá que se aplicar o instituto da revisão criminal. Tem um julgado importantíssimo, né, do RESP, né, Recurso Especial 76-3283 do STJ, do Estado de Santa Catarina, que vale a pena para fazer a leitura a respeito dessa questão relacionada aos elementos de prova. Outro ponto necessário e importante
É possível aplicar revisão criminal em casos de tribunal do júri? Sim, é possível. Mesma coisa, seja com objetivo rescisório, para absolver o condenado. O objetivo maior da restrição rescisória para que desconstitua a condenação e remeta o juízo para novo julgamento. Ou mesmo situação que há essa rescisória por completo. Né? E o procedimento vai ser o quê? Como é que é o procedimento? Né? Como é que é realizado na prática a revisão criminal? Né? Então, assim, para você entender, o procedimento assim, é distribuída a um relator e revisor, e ela vai ser distribuída com a certidão também com elementos de provas e certidão de trânsito julgado, de sentença, e todas as peças necessárias à comprovação. Também ela deverá ter uma procuração, que essa procuração judicial ela não se exige poderes especiais, não há no Instituto lá no Código de Processo Penal que diz respeito a nesse sentido. E também recebida a revisão criminal, ela será ouvida, o Ministério Público será ouvido no prazo de 10 dias. Então, nós temos aí, em forma resumida, relator, revisor, relator novamente. Registra-se que no tocante à competência para julgar a revisão criminal, ela diz respeito aos tribunais. Os tribunais possuem a revisão dos seus próprios julgados. Ou seja, cada tribunal irá julgar as suas revisões criminais. Da mesma forma dos juizados especiais. Juizados especiais criminais, a turma recursal que vai ser responsável, competente para processar e julgar determinadas ações. Recurso extraordinário também é possível. Né? Tocante a STF, também vai ser revisionada uma ação criminal. Um exemplo claro, o STF, a STJ também é possível. Caso, nesse ponto, um exemplo aqui para citar rapidamente, por exemplo, uma ação penal que originária lá do STF foi julgada lá e, havendo a possibilidade de uma revisão criminal, vai ser promovida pelo órgão originário, no STF. Então, esse seria o ponto. Recurso extraordinário, né? A ação revisional, revisional criminal deve ser julgada pelo tribunal de origem. O RE, se não for conhecido, aí vai ser mandado, encaminhado para o tribunal de volta. Ou seja, devolve-se, se descumprida essa regra, vai devolver para o tribunal de origem. Isso foi um julgado do STJ, né, que dizia a respeito. No tocante à aplicação do indúbio pro réu ou indúbio pro societate, aí nós temos da questão relacionada aos elementos de prova. Vamos supor aqui que, como se trata de turma julgadora, nós temos um grande problema. Um julgador diz que mantém a decisão. Outro já absolve-se no tocante aos elementos de prova. E o outro fica na dúvida. Qual seria o caminho a ser trilhado, né, no tocante às regras ali do jogo? Vai ser aplicado na dúvida se dá favor ao réu ou não. O STJ já pacificou seu entendimento que não se aplica um indúbio pro réu em caso de revisão criminal, porque o ônus de prova, o ônus probandi é do acusado, ou seja, ele deve trazer todos os elementos de prova indispensáveis para a sua absolvição. Se ele não traz elementos que instruem a comprovação dos fatos ali narrados, não há que se dizer que deve ser aplicado o indúbio pro réu. Por enquanto, é este o entendimento do STJ, mas pode ser que mude no passar do tempo, aí vai depender do caso, cada caso concreto. Ainda o STJ está em formação deste conceito, mas por enquanto ainda há um entendimento do STJ que não deve ser aplicado o indúbio pro réu. O que eu tenho para dizer mais a respeito? Não é aplicado também nenhum tipo de efeito suspensivo, ou seja, enquanto o réu estiver preso, ele vai continuar preso e cumprindo a pena, né, enquanto não houver uma decisão em definitivo. Acho que seria outro ponto importante. E havendo a excepcionalidade desta regra, se tratando de situações teratológicas, situações absurdas. Um exemplo típico que eu já mencionei em caso de a vítima aparecer viva. E aí comprovou-se que a vítima estava viva por um depoimento, por alguma gravação,
alguma situação como essa, e o judiciário vai ter que soltar o acusado imediatamente. Inclusive, se havendo esse elemento de prova, não somente a revisão criminal, como na prática pode ser aplicado, pode ser promovido aí um habeas corpus, né, em favor do acusado, ou mesmo no caso condenado. No tocante a parte, se julgado procedente a ação, a revisional, no tocante ao artigo 626 do Código Penal, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, ou mesmo modificar a pena ou anular o processo. Então ele tem 4 alternativas básicas. Alterar a classificação da infração, ou seja, não se trata de crime de roubo, mas é crime de furto, reduzir a pena. Absolver o réu, bye bye, volta para sua casa. Modificar a pena, olha, a pena foi muito alta, vamos reduzir aqui. Pode acontecer também, ou no caso de anular o processo por inteiro. Então, vai retomar o status quo ante. Então, este seria o que se encontra no artigo 626, as consequências da aplicação prática, né, de uma julgada procedente, uma revisão criminal. O parágrafo único, de qualquer maneira, não poderá ser agravado qualquer tipo de pena imposta, né, em tocante a esse ponto. Não pode haver o prejuízo ao réu, né? Não pode haver. Essa seria a proibição implícita aí de que não pode haver o prejuízo ao réu. Recursos contra a revisão criminal, nós temos ali normalmente ali o embargo de declaração, né? Temos recurso extraordinário, recurso especial, são comuns aí no nosso dia a dia. Direito de indenização, o artigo 630 do Código de Processo Penal estabelece que o tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. O parágrafo 1º trata que se a indenização será liquidada no juízo civil, ou seja, vai codificar, mas vai ser colocado lá no juízo civil para liquidação. Né? No caso do juízo civil, aí responderá a União, né, o Estado, quem for responsável pela respectiva condenação, né? Aquele que fez o erro judiciário e aí que vai ter que arcar com a responsabilidade civil do Estado, desde que também tem a questão desse reconhecimento a partir desta data do reconhecimento da revisão criminal. O que se deve se colocar na prática é porque às vezes você tem um prazo aí, se você entrar com uma ação civil contra o Estado, você tem um prazo de 5 anos. Então a revisão criminal ela dá um up aí em relação ao prazo. Esse é um macete aí para você verificar na prática. Ou seja, 6 anos depois, cobra aí um caso novo, fatos novos, revisão criminal número 1, depois você entra com uma ação civil em face do Estado. Esse seria a deixa aqui, a dica que eu passo a respeito desse vídeo. A indenização não será devida em 2 situações, né? Se o erro ou a injustiça da condenação proceder do ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como no caso de confissão ou ocultação de provas em seu poder, ou em situação em que a acusação houver sido meramente privada. Ação penal privada não se aplica à revisão criminal. Ou seja, esse seria outro detalhe importante. Tá certo? Eu encerro esse vídeo agradecendo você que nos assistiu. Em breve trarei mais novidades a respeito de alguns pontos importantes que nós já tratamos. Tá bom? Se inscreva no nosso canal. Um forte abraço.